Marco Eichheimer, da Carta Maior, Sub-21. Bom dia, presidente. Eu gostaria de pedir licença ao Franklin aqui, só para citar um dado que aparece numa entrevista publicada na Carta Maior, um dado citado por ele, que é o seguinte, para introduzir a questão. O PT já conseguiu eleger 3 presidentes da República e parte agora para a sua 4ª eleição. No entanto, só consegue eleger em torno de 20% no Congresso. Esse é um dado. Os protestos de rua do ano passado fizeram, talvez, a mais forte crítica ao sistema de representação política hoje no Brasil. E, no entanto, o Congresso Nacional, passado o susto inicial, parece ter voltado à sua situação original e a reforma política não avançou 1 milímetro ou avançou muito pouco, né? A minha pergunta é possível andar, o senhor falou aí dos degraus que nos faltam ainda, é possível avançar esses degraus com esse atual esquema, com esse atual modelo de representação política e com essa força que o PT e outras forças de esquerda têm no Congresso? Deixa, Marco, dizer uma coisa para você. Em 2008, dia 27 de agosto de 2008, o então ministro institucional Zé Múcio e o ministro da Justiça Tarso Genro foram à Câmara dos Deputados, em meu nome, entregaram aos presidentes da Câmara, que era do PT, o Arlindo Chinaglia, e o do Senado, o Garibaldo Alves, um projeto de reforma política. O que nós reivindicávamos naquela época? Eu sempre achei que não era da alçada do presidente mandar projeto de reforma política. Eu sempre achei que se a gente aprendesse a respeitar, sabe, as instituições, tudo seria mais fácil no país. A Suprema Corte fazia a parte dela, o presidente fazia a parte dele e o Congresso fazia a parte dele. Então, o que a gente pleiteava? Financiamento público de campanha. Tá? Eu estou convencido de que a forma mais barata, mais honesta e que dará mais tranquilidade a esse país é você ter o financiamento público de campanha. É cada cidadão brasileiro saber quanto custa um voto. Tá? E os partidos que se responsabilizem recebendo esse dinheiro por voto para distribuir de forma equitativa aos seus candidatos e que preste contas. Porque aí sim, se um deputado de um partido estiver gastando mais que outro, o partido vai falar, peraí, estão dando mais dinheiro para ele do que para mim? Aí vai ter uma briga interna muito séria. Eu acho que é a forma mais honesta do que essa forma de hoje, em que todo mundo fica pedindo dinheiro para todo mundo e ninguém presta contas para ninguém. Ou seja, eu sinceramente, isso eu dizia em 2008. Né? Segundo, voto em lista partidária fechadas. Terceiro, fim das coligações para eleições proporcionais. Quarto, fidelidade partidária. Quinto, proibir as candidaturas do ficha suja. E sexto, era uma cláusula de desempenho também conhecida como cláusula de barreira. Porque nós achamos que não é possível que a gente não tenha um limite para alguém ser partido político. Não pode qualquer amontoado de gente virar um partido político. Sabe? Por quê? O projeto ficou em consulta pública por 2 meses e, em novembro de 2008, os mesmos ministros foram à Comissão de Legislação Participativa e apresentaram os 5 projetos de lei e a emenda constitucional proposta pelo governo após a consulta. Bom, eu sinceramente não sei o que aconteceu, porque no Congresso Nacional tem dessas coisas. De vez em quando os projetos caem nas gavetas e lá ficam para a eternidade. Tá? Depois disso já foi mandada, a Dilma já mandou agora. Quer que eu diga para você o que eu penso concretamente, querido? Eu acho que a principal reforma que esse país precisa é a reforma política. Sem ela, todas as outras serão muito mais difíceis. E a reforma política, eu estou convencido que esse Congresso não fará. É muito difícil você querer que as pessoas mudem o seu status quo.
A pessoa foi eleita assim, está acostumada assim, sabe? Ele não, para que mudar? Para que mudar? Sabe? E eu, sinceramente, acho que nós temos que ter a reforma política. Se você quer saber, vou dizer a minha opinião. Que dia que é hoje, hein? Dia 8 de abril de 2014. Vou dizer a minha opinião. Hoje, eu sou totalmente favorável a uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Tá? Eu, sinceramente, eu acho que não tem outro jeito. Se depender, porque as pessoas ficam trabalhando sempre com a ideia de que, sabe, a sociedade tem a memória curta, então eles brigam hoje, mas esquecem amanhã, sabe, depois você vai ver. Porque eu não sou da tese de que o Congresso é pior do que a sociedade. O Congresso brasileiro é o retrato do que é a sociedade brasileira no dia da eleição. Se você pegar o pior cara que tem no Congresso, você pergunta quem votou nele. E se você pegar o melhor, também pergunta quem votou nele. Você vai perceber que tem gente extraordinária que votou num cara ruim, tem gente boa, tem gente ruim que votou num cara bom, e vai assim, é a cara do eleitor naquele dia. Então, o que nós precisamos é mudar o sistema de representação, dar seriedade aos partidos políticos. Você não pode. Hoje, um partido político tem tempo de televisão, você negocia o tempo de televisão, vira candidato laranja, sabe? Não tem lógica. Sabe? Então, querido, eu acho que a reforma política é a principal causa para a gente tentar moralizar a política brasileira. Por que a gente só elege 20% do Congresso? Vamos ver o seguinte. Nós temos uma legislação que ela vem ainda do tempo do Geisel, sabe, em que ela estabelece, sabe, um mínimo de 8 e um máximo de 60, né? Que é para São Paulo. É 60, me parece, é isso. 70. Então, o que acontece? Você diminui os estados grandes, se acaba com o critério de que cada cidadão vale um voto. Né? Se cada cidadão valesse um voto, São Paulo poderia ter mais deputados, Minas Gerais poderia ter mais deputados, e outros estados menores poderiam ter menos. Tá? Bom, isso estabelecido, é muito difícil alguém ter coragem de propor que Roraima tenha menos que 8 deputados. Isso não passa. A igualdade ela se daria no Senado, não na Câmara. Você não diminui. Mas se você não diminui, você pode aumentar e tentar criar o padrão de que cada cidadão vale um voto e aí você aumentar o número. Você não pode aumentar o número porque o povo já acha 513 excesso de deputado. Qual é um outro critério que eu acho que nós temos que levar em conta nas eleições? O fim da coligação proporcional é uma coisa, sabe, importante. É extremamente importante e também isso não consegue passar. A cláusula de barreira também não consegue passar. Um ou outro partido não quer e aquilo não anda. No Brasil, nós não temos partido nacional. O único partido de caráter nacional é o PT, que se comporta como partido nacional. O PMDB, que é um grande partido nesse país, é uma federação de caciques estaduais. O que prevalece no PMDB é o interesse regional, é o interesse do PMDB de Pernambuco, é o interesse do PMDB de São Paulo, é o interesse do PMDB da Paraíba, é o interesse do PMDB do Paraná. Não tem um desejo nacional e uma linha nacional. É por isso que o Ulisses Guimarães saiu, sabe, apoteótico da Constituição de 88 e teve só 5% de voto na eleição de 89. Porque como o candidato da moda era o Collor, todo mundo foi votar nele, não votar no Ulisses Guimarães. Porque não há uma centralização, sabe, nesse partido. Historicamente, o Brasil não tem partido nacional, os partidos são, sabe, tribos regionais. O único que nasceu diferente foi o PT. Mesmo assim, se a gente não tomar cuidado, já começa a prevalecer os interesses locais. Não, mas daqui a gente pode fazer uma aliancinha com o Tucano, mas daqui, olha, o PFL não é tão de direita, mas daqui, sabe como que é? Sabe, já começa essas coisinhas, esses trejeitos. E nesse aspecto, eu acho que a gente não pode abrir mão.
sabe? Porque se a gente for abrir mão, a gente vai ficar igual o que a gente, sabe, não quer que fique. Então, eu acho que por isso o Congresso é assim. Mas, de qualquer forma, o mal não é o fato do PT só ter 20%. O mal é que, se os partidos não representam efetivamente os seus deputados, eles terminam não aceitando os acordos propostos pelo partido. Porque se você tem 5 partidos ou 10 partidos e você faz um acordo, sabe, de coalizão com os partidos, você acerta com os partidos. Monta o governo com os partidos e fim de papo. O problema é que hoje você acerta com um grupo de deputados, outro grupo não aceita, já tem uma corrente contra, a direção do partido diz que... Eu vou dar um exemplo. O nosso amigo Michel Temer é vice-presidente do PMDB, é presidente do PMDB e vice-presidente da República. Sabe? Tem território, tem estado que o PMDB não vai votar nele. É aceitável o cara ter um partido que não vai votar nele? O que fazer? Ou se fosse no PT, eu sabia o que fazer, mas no PMDB eu não posso dar palpite. Mas é assim. Se a gente não cuidar de arrumar, sabe, essa organização partidária, tudo vai ficar mais difícil nesse país. Portanto, eu acho que todo mundo precisa ser favorável para que a gente possa melhorar a política brasileira, melhorar os partidos políticos e reconquistar a confiança da sociedade brasileira. Não foi apenas na manifestação que houve a negação da política, Marcô. Marcô, eu, em junho eu fiquei famoso no Brasil porque inventaram uma música, Os 300 Picareta. Está lembrado? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, ou seja, do Herbert. Você está lembrado? Pô, isso foi isso foi nas caravanas da cidadania em Rondônia, 92, se não falha a memória, 94, uma coisa assim. Ou seja, e quando eu dizia aquilo, eu tinha consciência de que o Congresso era a cara da sociedade. Ele é, não tem jeito. Então, ou seja, o Ulisses Guimarães dizia o seguinte: toda vez que a sociedade acha que vai renovar o Congresso, renova para pior. Sabe? E muitas vezes é verdade. Muitas vezes é verdade. Então, os partidos precisam ser sérios para que os deputados eleitos sejam mais sérios, para que a gente possa fazer a política uma atividade mais séria. Sabe? Por isso que eu acho que a reforma política é a principal que nós temos que fazer no país nesse momento. Eduardo Guimarães, Blog da Cidadania. Demora um pouco na pergunta. Fica tranquilo. Obrigado, presidente. Justamente o que eu precisava era de um pouquinho mais de tempo para lhe fazer essa pergunta. Nós temos que aproveitar que estamos aqui com talvez o maior analista político que nós temos no país. E antes que digam que eu estou lhe puxando o saco, porque em 2010, na entrevista que eu fiz com o senhor no Palácio Planalto, um grande jornal carioca deu uma página inteirinha para nos desancar. Não desancar o senhor, ele desancou a nós que o entrevistamos, porque nós não perguntamos do mensalão, entendeu? Então, como a gente não perguntou do mensalão, eles deram um jornal carioca, um jornal grande do Rio. Ele deu uma página inteirinha para xingar nós. Xingou eu, o Rovai, quem é que estava lá? O Rodrigo, né? Cloaca. O Cloaca, o Marco estava? Não, o Marco não estava. Bom, então nós estamos com um grande analista político aqui, um homem que colheu vitórias que nenhum outro político colheu até hoje. Eu não conheço um político que deixou o poder após 8 anos com 80% de aprovação. Então, presidente, nós temos aqui um mistério que os leitores, os meus leitores, eu já vi em muitos lugares, muita dúvida, ninguém consegue descobrir o que é que está acontecendo no Brasil. Voltemos a 2002. 2002, o Brasil estava quebrado, estava arrasado, estava no chão. O Brasil não tinha crédito internacional, o Brasil não tinha reservas, o que tinha era emprestado pelo FMI, não é verdade? E pelo Bill Clinton. E o Brasil estava no chão, as empresas quebrando. Eu mesmo tinha um negócio que
fechou por causa da situação do país e não tinha emprego. Conseguir o primeiro emprego era praticamente impossível e ninguém reclamava. Eu nunca vi uma manifestação, eu queria que alguém tivesse feito essas manifestações que fizeram ano passado, com o país crescendo, com tudo que o senhor elencou de bom que está acontecendo no país. O senhor esqueceu de falar, talvez, do que eu considero principal, que é a desigualdade. Porque o índice de Gini, o senhor sabe muito bem disso, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele chegou até a subir. E só começou a cair no seu governo, e caiu bastante. Voltou para menos do que estava quando entrou a ditadura militar. Que a ditadura, o senhor sabe muito bem, que fez o índice de Gini piorar. Muito bem. Ao mesmo tempo, eles foram, essas massas de jovens para a rua. Eu moro ali no pé da Avenida Paulista, então eu presenciei todas as manifestações, chegava lá, abaixo Lula, abaixo Dilma, e abaixo a PEC, numa PEC qualquer lá, que era até uma coisa necessária, o pessoal nem sabia o que era, mas estava com a placa, abaixo a PEC. E eu vi que aquilo ali não tinha uma significação, não tinha uma demanda definida. Era estar na rua por estar na rua. Eu vi as amigas da minha filha lá mandando SMS, que roupa você vai na manifestação, tal, aquela coisa, sabe? Bem, virou quase uma discoteca aquilo ali. Muito bem, quando o Brasil estava morrendo, não ia ninguém para a rua. Aí, agora, há pouco tempo, eu participo de uma marcha pedindo a volta da ditadura militar. Falaram que tinha 500 pessoas, tinha bem mais, viu, presidente? Tinha bem mais de 500 pessoas lá. Eu diria, eu fui no meio daquela gente lá, eu diria que tinha umas 1.500 pessoas. Mas o problema não são as pessoas que estavam na manifestação, presidente. São as pessoas que estavam na internet defendendo aquilo. Então a gente vê um estado de ânimo hoje no país. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa nesse fim de semana, onde ela começa perguntando, na 14ª pergunta, começa perguntando para o entrevistado se ele tem vergonha do Brasil. E eu me perguntei, meu Deus, o Brasil não invadiu nenhum país para roubar petróleo, matar criança e mulher pobre e roubar petróleo. O Brasil não cometeu nenhuma atrocidade para a gente ter vergonha, a gente pode não estar satisfeito com o Brasil. Diante disso, o senhor fala de complexo de vira-lata, que a gente tinha complexo de vira-lata, e talvez que não tenha mais, mas pelo contrário, eu vejo que o complexo de vira-lata está em alta. Aquelas manifestações do ano passado nada mais foram do que um gigantesco complexo de vira-lata, de massas, porque dizendo que estava tudo ruim, tudo uma droga, o país está arrasado. E aí a gente vê na mídia que hoje 55% dizem que a Copa do Mundo vai prejudicar mais o Brasil do que ajudar. Isso pesquisa a Folha de São Paulo, até onde a gente queira acreditar na pesquisa do Datafolha, dizendo que saiu hoje dizendo que 55% acham que a Copa vai prejudicar o Brasil. E a economia, o debate da economia, a mesma pesquisa da Datafolha detecta que 70% acham que a inflação vai subir, mais 70% estão com medo de perder o emprego. Um mês depois o Brasil criar 260 mil empregos com carteira assinada. Presidente, como analista político, talvez o maior que exista no Brasil, pelo menos pelos seus feitos, até os seus adversários reconhecem as suas qualidades como analista político. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando as pessoas falam assim para mim, o Brasil está sem humor. Eu falo, não é só o Brasil que está sem humor, os programas de humor estão sem humor. Você reparou que você não tem mais programa humorístico na televisão para você rir? Está tudo muito... Então, é um país que você não pode contar piada, um país que acabou o humor na televisão, nem humor no rádio tem mais, antigamente tinha tudo. Né? Eu acho que
não é que falta humor na política, porque senão a gente elegeria um humorista qualquer e estava resolvido o problema. O problema é que nós estamos sendo conduzidos por uma massa feroz de informações deformadas que vai criando, sabe, o imaginário e vai formando a cabeça das pessoas. Tá? Eu, sábado passado, faz 15 dias eu fui jantar na casa de um companheiro. E na casa desse companheiro tinha um menino de 20 anos de idade e tinha um menino de 17 anos de idade, filho e sobrinho. E eu estava na mesa conversando com eles e eu comecei a me dar conta do seguinte: há 11 anos atrás, quando eu fui eleito, esse menino de 20 tinha só 9 anos. O de 17 tinha só 6 anos de idade. Quando eu deixei a presidência em 2010, o de 20 tinha 16. E o de 17 tinha 13. Eu me dei conta que essa meninada não tem obrigação de saber o que eu fiz. E se ele for ver o que nós fizemos pela imprensa, ele está totalmente desinformado. Porque eu fico pensando que se a imprensa, nos seus editoriais, sabe, batesse no governo, discordasse, seria ótimo. A opinião está lá, a opinião da direção. Devia colocar logo a cara do diretor para a gente ver quem é o diretor. Ele nunca tem coragem de colocar a cara do diretor que faz do editorial para a gente saber quem é que está fazendo editorial. E na cobertura normal que fosse um pouco mais sério, um pouco, eu diria, mais neutro, sabe, na cobertura. Então, eu tem dia que eu fico pensando que o país acabou. Sabe? Porque é uma quantidade de notícias equivocadas, de notícias. Eu tenho falado com alguns companheiros ministros que eles têm que ir para cima, todo dia tem que ver, tem que ligar, tem que pedir para dar entrevista. Não dá que fique grupo de pessoas para acompanhar, para poder pedir direito de resposta, para dizer pelo menos a verdade. Não precisa concordar. Então, eu me dei conta de que esse mau humor é uma quantidade. Eu recebo hoje mais gente do que eu recebia quando era presidente. Sabe, recebo mais gente do movimento social, do movimento sindical, mais empresário, converso com muita gente, sabe? Muito mais solto do que antigamente, ou seja, existe esse mau humor. É inacreditável. O Delfim escreve muito sobre isso. Ou seja, a percepção negativa é pior do que o mundo real. E todo mundo sério percebe isso. Tá? E eu lembro que numa conversa que eu tive com a companheira Dilma e com a presidenta Dilma, ou seja, e com alguns companheiros, eu falei, gente, vocês têm que dar uma olhada, sabe, não é na pesquisa da opinião pública, é na percepção da sociedade o que está acontecendo. Porque tem alguma coisa que nós temos que fazer para fazer a sociedade entender. E eu me dei conta que se a gente não for agressivo numa política de comunicação para dizer o que está acontecendo, daí eu acho que nós perdemos um tempo precioso em não fazer a discussão sobre o marco regulatório, sabe, da comunicação nesse país. Perdemos um tempo precioso, ou seja, eu espero que em algum momento a gente retome essa discussão. O da internet nós vencemos a primeira parte, o marco civil nós vencemos a primeira parte, precisa tomar cuidado com o Senado, mas já foi um avanço, sabe, a neutralidade. Pois bem, eu me dei conta, as pessoas se camavam, o Lula está sempre em palanque, o Lula fala toda hora, o Lula fala 8 vezes por dia, o Lula fala... Ô, meu filho, mas se eu não falar, quem vai falar? Os meus opositores? Eu tenho que falar 10 vezes por dia, 15 vezes por dia, a Dilma tem que falar, os ministros têm que falar, nós temos que disputar espaço. Porque a tentativa de vender coisas que não são verdadeiras é fantástica, sabe? A de tentar vender coisas negativas, eu, sinceramente, fico assustado. Eu duvido que tenha um jornalista nesse país que diga que um dia o Lula pediu para que ele não falasse tal coisa. Nunca. Não faz parte da minha cultura política. Para mim, sabe, o leitor, sabe, o censurador desse país. Ele que vai censurar o que ele quiser, ele que vai,
sabe? Não é o governo, e muito menos um ministro. As passeatas de 2002, ou seja, eu fiquei pensando que informação política tinha na cabeça daqueles jovens. Sabe? Eu tenho neta, sabe, com 18 anos de idade, eu tenho neta com 18, eu vejo o que eles falavam para mim. E eu fico pensando, que informação que eles têm? Nenhuma informação, gente. Não tem debate nas universidades mais, sabe? Não tem programa, sabe, que ele possa ter alguma informação correta. O noticiário que ele pode ter correto é via internet. Mesmo assim, uma quantidade de coisa na internet é coisa que não politiza, é coisa despolitizante. Ou seja, então, se a gente não tiver uma preocupação de conversar com essa gente mais vezes, e toda hora, e repetir, e conversar, e toda hora... Por exemplo, quando o cara fala a educação é ruim. É ruim. Com base no quê? Se quiser medir com base em 2002, nós vamos perceber o seguinte. Neste país, nós fizemos, em 11 anos, mais do que foi feito em 30 anos ou 40 anos passados. E precisamos fazer 3 vezes mais para poder recuperar o tempo perdido. Se quiser falar em aumento de salário, se quiser falar, tudo foi feito mais. Tá? Ora, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque o cidadão... Eu lembro que quando aconteceu a primeira greve na Scania, em 1978, o pessoal perguntou para mim por que a greve aconteceu nos metalúrgicos. Eu dizia o seguinte, porque nós metalúrgicos estávamos habituados a comer carne. Na hora que caiu o salário, que a gente não pôde comprar carne, então nós ficamos, sabe, revoltados. Então, para esses jovens que não tinham nada e que passaram a ter acesso a alguma coisa, é normal que eles queiram mais. O cara que não tinha universidade, o cara que entrou no ProUni, o cara que entrou, sabe, no FIES, o cara conseguiu... Nós temos 3 anos de FIES, foi aprovado em 2010, mas só começou a funcionar quase que um ano depois. Já temos 1,5 milhão de alunos que estão sendo financiados, porque nós criamos uma coisinha que é um milagre. O governo assumiu ser o garantidor, o fiador, sabe, do bolsista. Então, quando a gente sai de 3 para 7 milhões de estudantes, você tem 4 milhões de gente querendo mais coisa. Quando você percebe que as pessoas têm o carro, as pessoas querem mais coisa. Então, eu acho que esse é um problema bom, saber que as pessoas querem mais. E as pessoas estão fora Lula, fora Dilma, fora não sei quem, sabe? Possivelmente porque a culpa também seja nossa, ou seja, nós não trabalhamos a politização. Sabe? Nós não trabalhamos a cabeça. O que o PT faz hoje com a juventude? Não faz mais do que a gente fazia no começo do nosso partido. Sabe? Não fazemos mais o debate que nós fazíamos. Sabe? O partido precisa estar na rua sempre, conversando com as pessoas, discutindo com as pessoas, politizando as pessoas, o governo informando corretamente. Nós não temos mais isso. Então, esse movimento percebeu o que a gente tem que fazer. Que você tem uma parcela da sociedade, sabe, mais despolitizada e mais conservadora, você tem. Ô, meu filho, não é fácil. Não é fácil, não é no Brasil, é no mundo. Eu lembro, em Buenos Aires, quando os pobres, na época do Perón, conseguiram ter um padrão de vida maior, que começaram a frequentar as praças que frequentava a classe média alta de Buenos Aires. Eu lembro quando Adhemar de Barros, em 1948, tentou fazer uma escola em Sertãozinho, igual a Dom Pedro II, que tinha em Ribeirão Preto, a elite se revoltou, vai fazer escola numa cidadezinha igual a nossa? Não. Não é que eles não querem perder, eles não querem que os pobres sejam igual. Então, meu filho, quando uma madame, sabe, na sexta-feira coloca um perfume para ir num jantar, e na segunda-feira a empregada doméstica vem trabalhar com o mesmo perfume dela, comprado de 18 prestação na Feira do Paraguai, incomoda. Quando, sabe, o cidadão sai para trabalhar de carro da sua casa e tem na frente dele um no 0 quilômetro com o pedreiro que vai consertar a casa dele, incomoda. Sabe, mas essa é a ascensão social que eu acho ótimo, eu acho maravilhoso, e que seja assim. Tem gente que não gosta, mas o mundo é assim. E eu digo sempre o seguinte, olha, nós não temos que ficar, nós sempre vamos ter inimigo. Olha, eu para criar o PT
Eu fui chamado de comunista, fui chamado de agente da CIA, fui chamado do que quiser. Eu depois não podia votar no PT porque eu tinha barba, sabe? As mesmas pessoas que ficavam adorando o Cristo porque tinha barba, sabe, me odiavam porque eu tinha barba. Depois não gostava da bandeira vermelha do PT, depois não gostava da estrela do PT, depois não gostava porque eu tinha voz rouca. Puta, foram 20 anos de vencimento de obstáculo. Perder eleição para governador, 3 eleições para presidente da República, até para ganhar. Sabe por que o meu governo deu certo? Porque eu tinha obsessão de provar para a elite brasileira que eu tinha mais competência do que eles. Era quase que uma profissão de fé. Sabe, eu falei, eu vou provar para essa gente que eu sei mais do que eles. E vou fazer mais do que eles. E tenho mais compromisso do que eles. Basta a gente não esquecer do que lado que a gente está. Para mim, essa é a arma do sucesso. Eu tenho um lado, eu sei do lado que eu estou. Então, eu acho que essa juventude tem que saber dessas coisas. Sabe? Tem que saber dessas coisas. Ou seja, hoje ele tem mais escola porque nós criamos condições de ele ter mais escola. Porque foi um metalúrgico, sabe, só com o diploma primário, que já está na história do Brasil consagrado como o presidente que mais fez universidade da história do país. São 18 universidades federais novas, são 146 extensões universitárias. Por que não fizeram os professores que foram governantes desse país? Nós tivemos reitores, tivemos tanta gente, sabe? Por que não fizeram? Porque certamente ele já tinha estudado e não estava preocupado com quem não tinha estudado. Então, se a gente não falar isso para a juventude, se a gente não disser para a juventude, qual o país do mundo que distribui a quantidade de remédio gratuito que esse país distribui? Quantas pessoas têm informação, sabe, de um programa chamado Farmácia Popular? Quantas pessoas têm informação de um programa chamado Aqui Tem Farmácia Popular, que já são quase 26 mil no Brasil? Em qualquer farmácia que você entrar, que tiver uma plaquinha escrita que tem farmácia popular, você pode comprar um determinado tipo de remédio para hipertensão, para diabetes, sabe? Pagando apenas 10% do valor do remédio. E ninguém te pede carteira profissional para saber quanto você ganha. Pode ser o Roberto Setúbal ou pode ser você. Vai pagar. Isso já apareceu alguma vez na televisão? Não. Quem é que fala que um programa Brasil Sorridente que nós fizemos para consertar a boca de pobre desse país que não consegue rir porque depois de 18 anos já não tem dente? Só o ano passado foram colocadas 450 mil próteses na boca dessas pessoas. Para um granfino pode parecer pouco e desnecessário, mas para um pobre poder voltar a comer uma castanha de caju, um amendoim ou mastigar uma carne é uma revolução. Quantas vezes nós fomos criticados por causa que criamos um programa Luz para Todos, a outra vez esse Lula vai governar para os pobres. O que interessa a Luz para Todos se eu já tenho luz? Ele já tem, mas o pobre não tem. Nós atendemos quase 3 milhões e 300 mil residências, fazendo quase 15 milhões de pessoas. O que aconteceu quando chegou Luz para Todos, João, Eduardo? Quando chegou Luz para Todos, 80% compraram televisor, 79% compraram geladeira, compraram ventilador, compraram tudo. Ou seja, no fundo, um programa, sabe quanto foi utilizado? Quase 20 bilhões. Alguns dizem que foi gasto. O Lula gastou 20 bilhões. Não, eu investi 20 bilhões. Eu investi 20 bilhões para que esse cidadão que mora no mais longínquo sertão desse país, lá na Amazônia, tivesse direito a ter um bico de luz, a ver um canal de televisão. Até para ver os caras falando mal de mim, não tem problema. Sabe? Mas isso aconteceu, então isso incomoda muito. Então, quando eu vi vocês serem criticados depois daquela entrevista comigo, porque eles queriam que vocês despejassem na entrevista comigo o ódio que eles despejaram. Vocês estão lembrados quando o Bial foi me entrevistar no Palácio? A agressividade que ele teve comigo? Eu poderia ter sido agressivo com ele e ter levantado e falado, cai fora do meu gabinete. Não. Eu falei, eu vou mostrar para esse cidadão que educação a gente não aprende na escola, a gente aprende no berço. Eu vou fazer E fiquei lá. Tá? E o que deu na opinião pública é que foi a minha tranquilidade, a minha calma, sabe, que fez com que as pessoas gostassem da entrevista. Então, eu percebi, sabe, olha, eu não faço julgamento das pessoas, mas vocês todos são mais novos do que eu. Eu tenho 68 anos de idade. Eu espero viver um tempo suficiente, porque eu acho que a história do mensalão vai ser recontada nesse país. E se eu puder, vou ajudar que ela seja recontada. Não vou fazer julgamento de ninguém. Eu só quero que a verdade venha à tona.
Porque não é possível. Sabe? Não é possível que de 513 deputados ninguém tenha pegado ninguém que recebeu mensalidade. Sabe? Há muita controvérsia sobre a história do dinheiro público, que até agora não apareceu. Sabe? Então, como eu não quero ficar julgando ninguém de forma precipitada, eu acho que, sabe, tem que deixar a poeira baixar e começar a contar. Sabe, eu assisti eu tive o prazer de assistir o discurso do Fidel Castro, fazendo autocrítica quando caiu o Muro de Berlim. E ele dizia assim, que nós, cubanos, sabe, cometemos um erro porque ficamos ensinando a história, sabe, da Rússia, quando deveríamos ter ensinado um pouco a história da América Latina. Nós ficamos, sabe, admirando heróis que hoje não são mais heróis e ficamos odiando bandidos que hoje não são mais bandidos. Eu achei fantástico o Fidel ter dito aquilo e eu acho que o tempo é bom por isso. O tempo vai se encarregar de colocando as coisas nos eixos, sabe? E vocês não imaginam como eu tenho curiosidade de saber o seguinte, como é que uma CPI que começou por conta de uma fraude de R$3.000 no Correio terminou no mensalão? Sabe? Então, eu acho que nós temos que remontar essa história, contar ela bem direitinho, fazer, pesquisar, sem pressa, sem tempo, porque eu acho que nós, neste país, vamos ter que mostrar qual foi o papel da imprensa. Porque eu cansei de ver algumas pessoas dizer foi a maior corrupção da história do país. Sem dizer o montante. E depois, quando a gente vê a sonegação de impostos que alguns fizeram, é 10 vezes maior do que o montante que ele diz que foi a maior corrupção do país. Então, como eu aprendi que também na minha idade a gente não pode ficar nervoso, não pode ficar irritado, não pode perder noite de sono, eu, sinceramente, fiquei tão chateado quanto vocês com aquelas críticas, mas orgulhoso. Porque as críticas que eles fizeram a vocês era o incômodo que eles ficaram de saber que nem todo mundo era igual a eles. Tá? Então, eu acho que isso deve ter sido motivo de orgulho para vocês. Porque eu acho que, sabe, essa volta à passeata, sabe, Marcha com Deus pela Liberdade, sabe, versão 2014, sabe, isso é uma bobagem minoritária. Eu acho que a população brasileira não quer isso. As pesquisas, vocês sabem que depende da pergunta, você pode induzir para mais ou para menos aquele negócio todo. O que eu acho que incomoda eles demais é o seguinte, é saber, sabe, que eu estou vivo. Sabe? Isso incomoda, sabe? Eu estou vivo, com muito mais vontade de brigar, com muito mais vontade. Vou começar agora a viajar ao Brasil com a Dilma, sabe? E acho que já cumpri com a minha tarefa de silêncio profundo, sabe? De deixar a Dilma governar o país sem ficar me intrometendo, porque é mais fácil ser palpiteiro do que governante. Mas eu acho que agora, acho que meus palpites podem até ajudar a gente a ganhar as eleições. Então, eu estou aí, sabe, motivado e disposto a não baixar a cabeça, sabe? Porque eu aprendi com a minha mãe, andar de cabeça baixa não resolve o problema de ninguém. Se você baixou a cabeça, eles colocam uma cangaia em cima, aí você fica o resto da vida, sabe, de cabeça baixa. Eu não nasci para isso, sabe? Não nasci para isso e estou disposto a continuar, sabe, defendendo o meu país. Eu sinceramente, um dia desse eu falei para o Guido Manto, Guido, você tem que ter uma equipe de alerta. Todo dia que sair uma mentira na economia, você tem que responder imediatamente. Sabe? Se numa semana não der tempo para você, a Dilma tem que colocar você em rede. Já que a gente não tem espaço, vamos disputar na rede. Entre rede nacional, fala 8 minutos, 9 minutos. Achava que eu falava demais? Ótimo. O dado concreto é que depois deles me baterem 8 anos, sabe, eu termino o meu mandato, sabe, para a desgraça deles, sabe, com a maior aprovação que o governo já teve. E eles sabem que não dependeu deles. Isso que é grave. Eles sabem que não foi por conta deles. É a respeito deles. Porque se eles falassem bem de mim, também a sociedade desconfiaria. Porra, esse cara está falando só bem aí, ó. Do jeito que eles falaram, tá bom, tá de bom tamanho.
gente está com 2 horas de entrevista, pouco mais, 11 mil pessoas assistindo, é um dos temas mais comentados do Twitter, e está chegando muita pergunta. Eu vou ler na sequência, mas vou passar agora a pergunta do Rodrigo Viana, do Escrevinhador. Presidente, só para não deixar passar aqui, eu reparei que o senhor citou mais de uma vez aqui Vargas. O senhor citou, quando disse que a direita não tem condescendência, citou Vargas, citou Jango, e depois, obviamente, quando falo da Petrobras, eu tenho essa curiosidade, porque eu me lembro que quando o PT foi criado, havia uma crítica muito grande ao trabalhismo e ao sindicalismo que vinha de Getúlio Vargas. Então, só para não deixar passar, eu acho que é interessante, porque ao longo do seu governo, o senhor foi se aproximando da figura de Getúlio Vargas, de alguma maneira, e talvez reconhecendo a grandeza da obra dessas figuras aí, né? Vargas e Jango, que agora foi recuperado por conta dos 50 anos da ditadura militar, do golpe de 64. Só essa questão. O ponto que eu queria tocar, na verdade, o senhor já falou um pouco ao longo da sua entrevista, que é a questão da disputa simbólica. O senhor, o PT, o senhor, a Dilma, ganharam eleições, tiveram vitórias eleitorais, mas eu me pergunto se não foram acompanhadas de derrotas políticas, não para o PT, mas derrotas políticas no campo simbólico para a esquerda. Eu fico preocupado quando eu vejo gente dizendo que bandido bom é bandido morto ainda na televisão, em rede nacional, defendendo o linchamento. Quer dizer, essa é uma cultura que está avançando no país. Tomara que ela não seja majoritária, eu acho que ela não é majoritária no país. Mas será que a gente não deixou de fazer o combate mais político, e político no sentido amplo, não político partidário e eleitoral, mas a chamada disputa simbólica? E aí eu quero entrar em 2 temas bem específicos em que eu acho que não foi travado o combate e que as consequências estão aí. Julgamento do Mensalão. O PT foi transformado numa quadrilha ao longo do julgamento do Mensalão. O objetivo era transformar o Zé Dirceu e depois o senhor em chefe da quadrilha. O Zé Dirceu está preso. Eu queria também ouvir o senhor sobre isso. A sensação de saber que o seu ministro está preso nesse momento, e pelo que eu sei, a situação dele não é boa. Nos últimos dias ele me parece que perdeu bastante peso, está abatido, até por conta da execução da pena também ser muito contestável, né? A gente se pergunta por que ele não está no regime semiaberto até agora. Eu queria saber se o senhor se pergunta também. E o segundo tema, a Copa do Mundo. O não vai ter Copa e o mau humor com a Copa do Mundo parece ganhar o debate. O governo não travou o debate da Copa do Mundo, não travou, e ganhou a ideia, ou pelo menos está ganhando a ideia de que a Copa do Mundo não foi uma boa ideia para o Brasil, não foi uma boa trazer a Copa para cá. Então, a pergunta é sobre essa disputa simbólica, especificamente no Mensalão, na Copa. Se o senhor se arrepende, por acaso, de ter nomeado Joaquim Barbosa para o Supremo e de ter trazido a Copa do Mundo para o Brasil. Tá fácil, hein? Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, a questão do Getúlio Vargas. Eu nasci no movimento sindical criticando a legislação, a estrutura sindical brasileira, como cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Era a nossa grande briga e continua sendo. Eu tenho muita crítica à estrutura sindical brasileira. E é uma pena que eles não queiram mudar. Porque quando eu cheguei na presidência, constituí um grupo de trabalho, estava liderado pelos principais assessores da CUT, da Federação das Indústrias e do governo, para tentar apresentar um modelo de estrutura sindical. E, na verdade, as pessoas não querem mudar, porque essa está boa, atende empresário, atende trabalhador, atende todo mundo. Eles não querem mudar a estrutura sindical. Né? Você sabe que eu fui um cara em que fomos nós, em 78, que começamos a briga para acabar com o imposto sindical, acabar com o imposto sindical, acabar com o imposto sindical, acabar com... A CUT nasceu na briga de acabar com o imposto sindical e hoje a CUT recebe imposto sindical normalmente. Então, eu nasci e cresci no movimento sindical combatendo o modelo sindical do Getúlio Vargas. Depois eu fui acompanhando mais a vida do Getúlio, depois fui analisando mais corretamente. Eu acho que tem 3 momentos na vida do Getúlio, e eu acho que o Getúlio, que me faz ter mais admiração, é o Getúlio de 50 a 54, é o Getúlio do mandato eleito
e que se mata, né? Em que ele toma medidas importantes nesse país e certamente ficou um exemplo muito forte. Um homem que governou 15 anos com mão dura esse país, não aguentou 4 anos de democracia. Sabe? Numa demonstração de que a democracia, embora seja o melhor regime, é um negócio que precisa muita paciência. E eu utilizo sempre o casamento como modelo de democracia. Se você quer aprender a fazer democracia, case. Porque o casamento é um eterno exercício de concessão. Você concede hoje uma coisa, amanhã a mulher exige outra, depois você enche o saco, ela te concede uma coisinha. É eterno. Até que a morte os separa. Alguns não esperam, alguns se separam antes. Ou seja, mas de qualquer forma, eu cito o exemplo. Então, eu acho que o Getúlio, eu acho que com o período de 30 a 45 teve problemas, sabe, de autoritarismo que não me agrada, a entrega, sabe, da mulher do Prestes, da Olga Benário, sabe, aquele, sinceramente, eu não gostei. Mas, de qualquer forma, a trajetória dele foi uma coisa interessante para esse país e o governo dele. Não é de se estranhar que São Paulo não tem uma avenida com o nome de Getúlio Vargas. Eu fico absurdo, sabe? Tem de nega até que ficou só um dia na presidência e não tem de Getúlio. Eu espero que um dia me dê o nome de uma viela aqui, sabe? Pelo menos uma vielinha, sabe? Mas é assim. Bem, eu sinceramente acho que, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista econômico, eu acho que nós fizemos muita coisa. Gente, a gente precisa estar com a mente muito arejada para a gente saber, sabe, que não foi fácil, sabe, num país que hoje é a 7ª economia do mundo, um país conservador como o Brasil, permitir que um metalúrgico ganhasse as eleições, tomasse posse e governasse. Sabe, um país que elegeu uma guerrilheira, sabe, que tinha ficado 3 anos e meio presa e torturada e está tranquilamente assumindo a presidência desse país. Isso, simbolicamente, é uma coisa extraordinária. A gente não pode diminuir isso, porque senão a gente diminui. As mudanças que precisam ser feitas é uma coisa que tem que ser compreendida. Tá? Você faz política em função da correlação de força que você tem na sociedade. Sabe, o Congresso Nacional é o que é. Sabe, eu não tenho os 300 deputados que eu quero, os 500 que eu quero, eu não tenho os 80 senadores que eu quero, eu tenho o que o povo elegeu. É com eles que eu tenho que lidar. Percebe? E assim, se vocês amanhã, qualquer um de vocês for presidente, será exatamente assim. Você não senta naquela cadeira e fala, é o seguinte, a partir de agora eu não quero saber do Congresso Nacional, aqui é o seguinte, eu sou o presidente, vou mandar. Você cai no dia seguinte. Porque você não tem poder para tudo isso. Você tem que exercer o teu poder respeitando o direito dos outros. E eu acho que tanto a minha vitória quanto a da Dilma, eu acho que até a vitória do Fernando Henrique Cardoso já foi um avanço. Se a gente não quiser perder a história, em 1985, Fernando Henrique Cardoso não foi eleito prefeito de São Paulo porque era comunista. Está lembrado? 1985. 1974, o Questa não podia ser eleito porque era comunista. Então, nós temos que entender e fazer a análise da história em função de cada momento em que ela se dá. Hoje as pessoas falam, o Jader Barbalho é um senador de direita. Em 82, votar no Jader Barbalho era a única possibilidade que se tinha no Pará. Porque o resto era aquele Olacia, não sei das quantas, e o Jabas Passarinho, e não sei mais quem. Era o Questa ou o Carvalho Pinto. Os caras reclamam da vida. Então, as pessoas reclamam da vida porque não conhecem a história. Nós é que temos que contar a história. Nós é que temos que contar a história para as pessoas saberem. Então, com perdão, acho que
a minha vitória e a da Dilma é uma coisa muito simbólica. E depois é o seguinte, você quer coisa mais simbólica do que um índio como eu chegar à presidência da República, gente do céu? Não tem nada mais parecido com o povo boliviano do que o Evo Morales. Ele é a cara daquele povo. O que não era correto era o Goni, com aqueles olhos verdes falando inglês o tempo inteiro, porra. Sabe? O Chávez chegar na presidência na Venezuela, o Kirchner chegar lá, o Rafael Correia, sabe? Oh, gente, mudou. O Pepe Mujica. Você imagina aquele homem que teve 14 anos preso e 7 de solitária? Aquele cara está lá agora governando o país sem ódio. Isso é uma coisa extraordinária. Então, eu acho que certamente nós não fizemos tudo que podia fazer. Eu nem a TV dos trabalhadores eu consegui, meu filho. Agora que ela está saindo, depois de 14 anos, né? Porque toda vez que a gente... Eu comecei a reivindicar a TV dos trabalhadores quando Antônio Carlos Magalhães era ministro da Comunicação. Eu fui com o Vicentinho, que ele era presidente da CUT, reivindicar um canal de televisão. Saiu agora. E saiu pela metade. Mas vai melhorar. Sabe? Eu acho que quando eu comecei essa conversa dizendo que o mensalão foi possivelmente o mais forte processo, sabe, político desse país, em que a imprensa teve um papel de condenação explícita antes de cada sessão, sabe, e de cada ato. Eu nunca vi nada igual. Nunca. Sabe, o massacre era apoteótico. Sabe, que eu não vi agora, por exemplo, no caso de Minas Gerais. O caso de Minas Gerais, sem nenhum grito, ninguém gritou, voltou para Minas Gerais. Está lá. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Sabe? Os mesmos que defendiam, sabe, a forca para o Zé Dirceu, estão defendendo um julgamento civilizado e tranquilo para os outros, que é o que deveria ser para todos. Se a pessoa está em julgamento, até prova em contrário, a pessoa é inocente, vamos provar. Então, eu acho que o que está acontecendo com o Zé Dirceu é, na minha opinião, um abuso muito grave do exercício de poder e da lei, porque o Zé Dirceu deveria estar, sabe, teoricamente, sabe, em prisão domiciliar. De qualquer forma, eu acho que todos nós já passamos por muitas coisas, temos que ter, sabe, mais um pouco de paciência, que as coisas mudam. As coisas mudam, isso serve de experiência, isso serve de reflexão. Você pergunta, ô Lula, você se arrependeu de indicar o Barbosa? Não. Sabe, porque quando eu indiquei o Barbosa, não tinha um mensalão, não indiquei o Barbosa para julgar o mensalão, indiquei o Barbosa porque eu queria, sabe, que a gente tivesse um advogado negro na Suprema Corte Federal Brasileira. E de todos os currículos que eu recebi, o do Barbosa era o melhor. E ele foi indicado. Sabe? Eu não indiquei ele por causa do processo, indiquei ele para a Suprema Corte. O julgamento dele, o comportamento dele é da inteira responsabilidade dele. Porque a Suprema Corte ela faz coisa errada. No caso do mensalão, eu acho que teve gente que se comportou equivocadamente, mas também a Suprema Corte aprovou Célula-Tronco, aprovou Raposa Serra do Sol, aprovou a União Civil. Teve coisas importantes que foram aprovadas. Nesse caso, eu acho que... Eu não quero fazer julgamento, mas a gente vai um dia saber qual foi o papel dos meios de comunicação nessa questão do mensalão. Sabe? Eu nunca tinha visto nada igual. E eu comecei dizendo que talvez tenha havido um erro do PT enquanto partido e da bancada, que deveria ter feito a luta política durante 7 anos. É que se depositou muito tempo a esperança na briga jurídica. Sabe? Nós ficamos pensando juridicamente, sabe, numa ação que estava sendo pensada politicamente.
Mas isso é uma outra história que eu também não quero cometer o mesmo erro deles. Eu não quero me precipitar em fazer julgamento. Eu acho que nós vamos ter que analisar, vamos ter que pesquisar, tem gente competente no Brasil para fazer isso, e vamos saber um dia o seguinte, sabe, quem sabe seja um mesmo de vocês que vai recontar essa história, sabe, começando do começo, sabe, e desfazendo alguns mistérios que até agora parece ter. Mas, veja, se eu tivesse hoje as informações, se eu fosse presidente e tivesse as informações que eu tinha do Joaquim na época, ele seria indicado do mesmo jeito, não teria problema. Sabe? Eu acho que uma coisa que é grave é que tem muita gente falando demais na Suprema Corte. Eu dizia sempre o seguinte, olha, a Suprema Corte, ela tem que se pronunciar nos autos do processo. Eu vou julgar um de vocês, eu não posso ficar falando antecipadamente o que eu vou fazer com vocês. Sabe, eu tenho que pegar os autos e tomar uma decisão. As pessoas fizeram daquilo, alguns, inclusive, mentiram descaradamente, que eu também não vou, mas eu, sinceramente, fiquei desconjurado com muitas coisas. Muitas coisas, sabe? Felizmente, sabe, houve, caiu o crime de quadrilha, caiu lavagem de dinheiro do João Paulo, tá? Porque as pessoas precisavam provar alguma coisa. Se você não tem prova... gente, olha, eu não sou advogado, sabe, e não quero... Não tenho mais idade para ser, mas a teoria do domínio do fato foi um achado extraordinário, ou seja, eu não tenho que provar nada. Eu só tenho que desconfiar e acabou. Você é pai daquela criança que fumou maconha, você tinha que saber. Sabe, coitado, quantos pais pensam que o filho está estudando no quartinho, o filho está queimando um baseadinho, e o pai acha que o filho dele é um santo, sabe? Então eu acho que tem muita história para contar, sabe? E eu acho que a gente não pode desanimar, a gente só tem que não baixar a cabeça, não achar que o mundo acabou e perseverar sempre. Ou seja, você cai um tombo, levanta, cai outro, levanta, sabe? E um dia você derruba os outros, né? Então, mas é assim, para quem veio de onde eu vim, para quem criou um partido que era inaceitável, sabe, era impossível, e chegar onde nós chegamos e fazer o que nós fizemos, eu acho que já está de bom tamanho. O que eu espero é que venha gente para fazer mais e mais e mais e mais, porque o Brasil precisa ser um país, sabe, entre os 4 países economicamente mais fortes e socialmente mais justos do mundo. A Copa do Mundo. Olha, eu sei o orgulho da conquista da Copa do Mundo. Sabe? Eu sei o orgulho da conquista das Olimpíadas. Não houve nada que emocionou mais o povo brasileiro do que a conquista das Olimpíadas em Copenhague. Não houve nada. Olha, eu sou casado com a dona Marisa há 40 anos. Eu já perdi eleições. Já participei de coisas junto com essa mulher de monte. Eu nunca vi a Marisa chorar. O dia da apresentação do Rio de Janeiro em Copenhague, eu ligo para casa, a dona Marisa estava chorando. Eu estava lá, tinha um monte de gente, estava o Pelé, todo mundo chorou. Depois você construir isso numa derrota e desconstruir a Copa do Mundo, por quê? Agora vamos ver o seguinte, o dinheiro que você utilizou para a Copa do Mundo, para os estádios, por exemplo, não era o dinheiro que estava disponível para a saúde, porque não era dinheiro do orçamento da União. Tá? Para que o BNDES empreste dinheiro para ter um hospital, é preciso que tenha um empresário querendo fazer um hospital. Ou um Estado que toma o dinheiro emprestado para isso. Tá? Então você fez a Copa do Mundo. O Brasil, que não tinha nenhum estádio, sabe? Hoje vai ter 2 estádios competitivos com qualquer estádio do mundo. Eu, no começo, vocês se lembram que eu fiz uma reunião no Morumbi com o Juvenal, com o Ricardo Teixeira, com o Zé Serra, com o Kassab, porque eu achava que o Morumbi estava pronto para fazer a Copa do Mundo.
Eu não sei qual era a birra entre Ricardo Teixeira e Juvenal, entre FIFA e Juvenal. O que disseram é que o estádio de São Paulo é muito... O torcedor fica muito distante do jogador. E é verdade, você fica muito distante do jogador, porque é um estádio assim, não é? Sabe? Bom, aí não quiseram. Quando o Aloysio foi candidato a governador em 2006... Não, 2010. Eu dizia para o Aloysio, você tem que colocar a Copa do Mundo no teu programa de governo, porque não é possível que a gente vai ter Copa do Mundo no Brasil e São Paulo não tenha a abertura da Copa, o estado economicamente mais importante do Brasil. O estado que tem mais população não vai ter nada da Copa do Mundo. Sabe? Bem, aí resolveu fazer o estádio. Então nós temos os estados em que você tem uma parte de dinheiro dos governadores, outra parte de dinheiro financiado pelo BNDES, alguns financiados para as empresas, porque o BNDES não pode financiar clube. Sabe? Então, a dívida, sabe, do Corinthians não é com o BNDES. A dívida do Corinthians é com a Odebrecht. A Odebrecht é que tem dívida com o BNDES. Então, ela tem que pagar. Receba ou não receba do Corinthians, a Odebrecht tem que pagar o BNDES, que é outro contrato. E depois a quantidade de investimento em obras públicas, sabe? Porque era uma necessidade do país. O que aconteceu? A Copa do Mundo vem ajudar a gente antecipar uma coisa que poderia ser feita o ano que vem. Sabe? O aeroporto de Cumbica não vai ficar pronto, vai inaugurar agora em maio, o terceiro terminal. O aeroporto do Galeão, sabe, está começando. O aeroporto do Viracopos está fazendo. Os VLTs vão estar acontecendo em 4 outros estados. A obra de infraestrutura vai estar acontecendo. Ora, a hora que foi embora a Copa do Mundo, Deus queira que o Brasil ganhe. Eu não estou só preocupado se vai entrar 30 bilhões, 5 bilhões, 20 bilhões, como o pessoal fica julgando. Tudo parece que se resume em dinheiro. Meu Deus do céu, a Copa do Mundo aqui no Brasil é um encontro de civilizações causado pelo esporte. É mais do que dinheiro. Sabe, são milhares e milhares de pessoas que vêm para cá, para conhecer esse país, para comer a comida desse país, para ver a gente desse país do jeito que eles são. Ninguém vai esconder ninguém. Mas vai permitir que ele tome banho em Copacabana, que ele compre coma um frango breguento no Chapuri, lá em Minas Gerais, que ele possa ir na Dona Lucinha, sabe, comer uma galinha com quiabo e saber como é que nós comemos. Por que eu vou na Alemanha e quero comer um chucrutz, um joelho de porco assim que dá um infarto desgraçado, e eles não podem comer a nossa comida aqui? A Copa do Mundo é mais do que futebol, gente. É você trazer para cá o mundo esportivo, para, a partir do Brasil, ver desfilar os grandes atletas que todo mundo quer ver. Sabe? Então, sabe, o que vai ficar depois? O que vai ficar depois, a briga continua. Vamos saber o que pode ser feito em cada estádio. Sabe? Se pode fazer escola nos estádios quando não tiver jogo, se pode fazer assistência médica. Vamos discutir, mas anular a coisa, sabe? E jogar fora. É falta de autoestima, gente. É falta de autoestima. Então, eu acho que a Copa do Mundo é uma coisa importante para esse país. Deus queira que a gente ganhe. Porque, puta merda, eu só tinha 5 anos e 50, mas, veja, eu passei a minha vida inteira, sabe, ouvindo a nossa derrota. Até agora mesmo, eu vejo, tem programa de televisão, o Fantasma de 50. Gente... Esse Neymar não era nem espermatozoide em 1950. Ele não estava nem no cenário. Por que ficar falando de 50 para ele? Sabe? Deixa o menino solto para ganhar a Copa aí. Sabe? Então, tudo o que eu quero é isso, que se a gente tiver uma final entre Brasil e Argentina, será maravilhoso. Sabe? Será maravilhoso. Sabe? Se for Brasil e Espanha, será maravilhoso, mas menos maravilhoso. Se for Brasil... Sabe? Eu acho que o Brasil não tem a mesma quantidade de jogadores com o nível que nós já tivemos, mas nós temos garra, o Felipão sabe imprimir, sabe, no curto prazo, orgulho, e eu acho que a molecada está disposta a vencer. Temos a Alemanha, que vem muito forte, temos a Espanha, que é sempre perigosa, a Itália é sempre uma incógnita, sabe? Mas, de qualquer forma, gente,
vai ser no Brasil. É uma coisa fantástica. Veja a quantidade de gente que está aprendendo a falar inglês, só para atender, cara. Esse dia eu estava com um velhinho de 74 anos, ele é empresário, ele se inscreveu para ser voluntário e foi escolhido. Os milhões de brasileiros que vão se manifestar. Então, ficar preocupado com manifestação, deixa ter manifestação. Nós temos que estar preocupados em garantir que tem um espetáculo. Sabe? É uma pena que não estão em Fiore Giliotti para falar, abre as portas de comércio do espetáculo. Abre as cortinas, vai ter um espetáculo, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu vou estar na minha casa, sabe, tomando um golozinho que ninguém é de ferro, sabe, assistindo a Copa do Mundo e torcendo para o Brasil ganhar. É isso, meu caro, que eu acho que a gente tem que ver a Copa do Mundo. É uma coisa, porque senão o cara fala, não pode fazer universidade porque não tem ensino fundamental de qualidade, não pode fazer escola técnica porque não tem ensino fundamental. Não é possível. Não é porque falta uma coisa que eu não faça outra. Sabe? Você vai fazendo na medida em que você pode fazer as coisas. O problema nosso de infraestrutura social é uma coisa crônica, é secular. Porque antes de eu chegar na presidência, eu faço questão de falar alto e bom som, sabe? Se dava de barato que esse país tinha que ser governado para apenas 1/3 da população. 30% da população era considerado, o restante era marginal. Então, era apenas um número estatístico, era um problema social. E nós provamos que o pobre passou a ser solução deste país. O pobre passou a comer, o pobre passou a ter direito de universidade, o pobre passou a ter direito de comprar carro, o pobre passou a ter direito de sorrir e a ter esperança. É isso que nós fizemos nesse país. A gente precisa fazer muito mais. Eu não sei se isso incomoda, mas o dado concreto é isso. E para mim, querem fazer passeata, pode fazer, pode reivindicar. Eu sempre aprendi, e não é ninguém de esquerda, tinha um ministro de direita que dizia, um ministro de direita, eu vou dizer, era o ministro do Métis ainda, o Júlio Barata do Trabalho, ele dizia, trabalhador que se contenta com o que tem não merece o que tem. Não foi Lênin que disse isso, foi o Júlio Barata. Sabe? Então, meu caro, se querem reclamar, reclamem. Sabe, se nós tivermos condições de atender, vamos atender. Se não tiver, vamos dizer, não posso agora, vai amanhã, vai depois da manhã. Essa é a democracia, esse é o processo. Vamos ser francos, há 6 meses atrás, quase nenhum de vocês acreditava que a gente fosse aprovar o Marco Civil. Não é verdade? Sabe? E nós aprovamos. E tem que ficar alerta, porque sempre aparece alguém. Para melhorar, ninguém quer. Para piorar, sempre aparece um desgraçado de um dedinho. Tem 40 e poucos minutos no Senado. Então, nós temos que tentar conversar com o Senado. Acho que há um clima na sociedade. Vai ter um encontro internacional aqui da internet agora, dia 20, Arena, sabe, que é um momento importante. Eu falei para a presidenta Dilma, é o momento de você sancionar a lei. É aqui, porque o Brasil passa a ser modelo para o mundo. Não somos os melhores, mas ninguém está melhor do que nós nesse momento. É assim. Sabe? É como a Marisa, ela fala, não casei como mais bonito, mas melhor do que isso eu não arrumei. Está feliz da vida. Sabe? Então, eu acho que nós precisamos, sabe? Eu não sou da teoria de que é melhor pingar do que secar. Nunca aceitei essa teoria. É melhor pingar do que secar? Não. Eu acho que a gente pode reclamar da Copa do Mundo, que tem coisa, não tem nenhum problema. Não tem nenhum país que não teve protesto. Talvez só na China é que não tem colher de chá para protesto. Sabe, você quer coisa melhor para a democracia do que o protesto? Do que um partido de oposição pequeno aparecer para fazer um protesto, para levantar sua bandeira? Esse é o momento. Sabe? Eu de vez em quando brinco, porque as pessoas vão... Quando eu era presidente, as pessoas iam nos atos protestar. E eu estava aqui onde eu estou agora fazendo o discurso, e os caras estavam lá onde está o Franklin, com a faixa levantada. Eu falava, gente, vem para frente e mostra a faixa para o povo, gente. Só para mim. Então, eu acho que é o momento das pessoas protestarem também. Sabe, reivindicar mais saúde. Eu queria que eles fizessem um protesto reivindicando mais jogador, mais gente boa, ou seja, que a natureza produz um pouco, e nós não temos tantos assim. Mas, de qualquer forma, acho que vai ser uma grande Copa. Acho que nós vamos nos encontrar depois da Copa.
sabe, feliz da vida se o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Vai ser um momento apoteótico do Brasil.